gente, tudo bem? Como vocês já devem estar sabendo, vocês já devem ter acompanhado em vários e vários lugares, infelizmente, na última quinta-feira, no dia 14 de janeiro, a gente perdeu o ator que interpretava o Snape em Harry Potter, o Alan Rickman. Eu sei que a gente não deve limitar o Alan Rickman somente ao Snape, porque ele fez muitos outros papéis legais na televisão, no cinema, no teatro, mas pra quem é fã de Harry Potter, ele vai continuar sendo pra sempre o melhor professor Snape. Na minha humilde opinião, o Alan Rickman é um dos melhores atores de todos os filmes de Harry Potter. Você poderia trocar o ator que faz o Harry, por exemplo, e provavelmente você conseguiria encontrar alguém que atuasse melhor e que fizesse melhor aquele papel. Vocês poderiam trocar vários outros atores que interpretaram papéis em Harry Potter, vocês poderiam trocar até o Voldemort, vocês provavelmente poderiam encontrar um ator que se encaixasse melhor naquele papel. Mas o Alan Rickman, no papel do Snape, não tem como trocar. Ele simplesmente encaixou perfeitamente naquele papel e não tem como você imaginar o Snape com outra cara, com outras atitudes, com outro jeito que não aquele que foi interpretado pelo Alan Rickman. Ele foi aquele ator escolhido a dedo, ele foi aquele ator que sabia o final do seu personagem e isso tudo contribuiu para que ele fizesse uma atuação ainda melhor. Eu sei que muita gente não gostava desse personagem, eu sei que muita gente tinha raiva do professor Snape e eu até entendo por certo lado, embora eu não me sinta assim com relação a ele, mas mesmo vocês que não gostavam tanto assim do personagem, tem que concordar comigo que a interpretação era a melhor de todas e que o personagem em si também tinha uma das histórias mais bonitas e envolventes de toda a saga Harry Potter. E eu tô falando isso tudo porque eu sei que o nosso professor Snape não seria o mesmo sem a interpretação do Alan Rickman, que é o grande assunto desse vídeo hoje. Como eu já disse, eu sei que o Alan Rickman já fez diversos outros papéis, mas na minha cabeça e na de muitas outras pessoas, ele vai ser pra sempre o nosso melhor Snape, o nosso único Snape, então eu resolvi homenagear o ator com esse vídeo falando 5 vezes em que ele foi o herói da situação. Se você for parar para analisar com carinho a história do professor Snape, você vai perceber que, além dessas situações que eu vou falar aqui, há muitas outras em que ele foi o herói. Na verdade, por trás de toda a história tem uma grande participação dele e muitas coisas teriam sido diferentes sem ele ali. Então, a gente pode dizer que, embora muitas vezes ele pareça um vilão, ele é um dos grandes heróis. Uma das cenas heróicas do Snape foi lá no comecinho dos filmes, quando ele faz um contrafeitiço pra defender a vassoura do Harry num jogo de quadribol. Eu sei que vocês lembram e no começo, junto com o Rony e a Hermione, vocês acreditaram que o Snape estava fazendo um feitiço pro Harry cair da vassoura durante o jogo, mas no final de tudo a gente felizmente fica sabendo que na verdade o professor Snape estava fazendo um contrafeitiço para estabilizar o feitiço que o professor Quirrell estava fazendo. Então, na verdade, o que temos aqui é Severus Snape defendendo Harry Potter. Outro exemplo bem clássico é aquela cena lá no Prisioneiro de Azkaban, onde todo mundo tá lá na Casa dos Gritos e na hora que eles saem pelo Salgueiro Lutador, o Lupin se transforma em lobisomem e pra defender o Harry, o Rony e a Hermione, o Snape se coloca na frente, ele afasta-se com o braço. E aquela pra mim foi uma cena muito forte porque ele visivelmente defende, sabe? Porque o Snape ele é cheio dessas, ele defende, mas se fazendo de durão, ele tá lá protegendo todo mundo, mas fingindo que na verdade não tá fazendo nada, que é um malvadão, não sei o quê. Mas nessa cena, ele literalmente se coloca na frente de todo mundo pra defender eles do ataque do lobisomem. Então essa cena foi maravilhosa e diz muito sobre como o Snape realmente era um herói. Mais pra frente a gente tem outra ocasião, quando a Umbridge prende o Harry e ela quer saber informações sobre onde o Dumbledore pode estar. Nessa parte, o Snape, não satisfeito em ser herói uma vez, ele é herói 2 vezes, porque mesmo chegando lá no lugar onde eles estão e fingindo que não vai com a cara do Harry, que ficaria feliz se a Dolores envenenasse o Harry, ele acaba ajudando de 2 formas diferentes. A primeira forma é quando ela pede ao Snape que entregue a ela o soro Veritaserum pra fazer o Harry falar toda a verdade, pra obrigar o Harry a falar a verdade, e ele simplesmente diz que ele não tem mais, que acabou, então ele se nega de uma forma classuda a cooperar com a Dolores e a, de certa forma, defender o Harry. E aí nessa mesma parte a gente tem uma segunda vez que o Snape salvou a cena, que foi quando o Harry decidiu passar uma mensagem pro Snape, e aí ele usou um código que ele saberia que a Dolores não entenderia, mas o Snape entenderia. Então ele falou sobre almofadinhas e a Dolores perguntou quem era almofadinhas e o Snape sabia quem era e ele simplesmente falou que não fazia ideia, mas ele fazia ideia, ele sabia quem era, ele fingiu que não sabia e depois ainda informou o pessoal da Ordem da Fênix pra ir lá ajudar na situação toda. A quarta ocasião foi também uma ocasião muito triste, que foi quando o Snape foi meio que obrigado a matar o Dumbledore. Please.
Avada Kedavra. Essa passagem não mostra somente o heroísmo do Snape, mas também mostra a fidelidade que ele tinha com o Dumbledore e com a situação toda e com a palavra dele mesmo, porque quando o Dumbledore ficou com aquele problema todo por causa do anel, que ele tentou destruir, a Horcrux no caso, ele já estava meio comprometido, a mão dele ficou bem danificada, né? Danificada, e o Snape ficou ajudando ele a se curar enquanto isso, mas o problema dele não tinha solução. Então eles dois, o Dumbledore e o Snape, sabiam que o Dumbledore ia morrer. Então, de qualquer forma, esse fim não tinha como ser evitado. Então, com muito custo, ele concordou em matar o Dumbledore quando chegasse a hora certa, e fazendo isso, ele também estava cumprindo a sua parte no voto perpétuo que ele fez com a Narcisa de proteger o Draco quando ele precisasse. E assim ele também estava cumprindo o desejo do Dumbledore, que era de proteger o Draco nesse quesito, para ele não ter que carregar uma morte nas costas e para não manchar a alma do Draco. Então ele protegeu o Draco nesse caso, e ele também honrou, por mais difícil que fosse, o seu acordo com o Dumbledore e com a Narcisa, a mãe do Draco. A última passagem heróica do professor Snape que eu resolvi falar aqui pra vocês é talvez a mais importante de toda a história. Quando o Severus Snape está prestes a morrer, ele libera as suas memórias pro Harry, e nessas memórias tem informações muito importantes. Além de explicar tudo sobre o motivo pelo qual ele teve que matar o Dumbledore e assim tirar um peso enorme das costas do Harry, que devia estar morrendo de ódio dele, agora ele explicou tudo, o Harry já entende melhor o que aconteceu, sabe que não foi sacanagem do Snape. Então, além de esclarecer isso tudo, ele também conseguiu fazer o Harry entender como deveria ser a sua última batalha com Voldemort. Então, provavelmente, talvez o Harry nem conseguisse avançar mais nessa batalha se ele não tivesse essas memórias do Snape. E só aí o Harry pode entender que ele tinha que se sacrificar para poder matar o Voldemort e aí tudo ficar bem de novo. Como vocês puderam ver, o Snape, na verdade, teve várias passagens heróicas. Ele foi realmente um herói, como eu já disse, durante todo o filme. E isso só faz com que o personagem dele seja um personagem muito mais rico também. Ele era aquele personagem que você sentia a raiva dele, ele era aquele personagem que, se ele quisesse mostrar que ele era um canalha, ele mostraria, mesmo se, ao contrário, ele fosse uma pessoa muito boa. Então, agora eu também quero saber qual é a sua passagem favorita na parte da história do Snape durante todos os filmes de Harry Potter, e eu também quero saber qual foi a parte que vocês acharam que foi a mais heróica durante toda essa saga. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, por favor, clica no gostei e se inscreve aqui no canal. Por hoje é só isso tudo. Um beijo enorme e tchau!